maneira de vencê-los é por meio da fé. Por meio da fé. A incredulidade é o oposto da fé. Os incrédulos não têm fé. A incredulidade é o oposto da fé e é o maior desafio a ser vencido. Não brinque, porque realmente esses três inimigos, Satanás, o maligno, tentando roubar a semente do nosso coração, a nossa carne não permitindo que a boa semente crie raízes profundas e possamos crescer espiritualmente, e o mundo que vive nos sufocando. Quantas pessoas entraram aqui nesta noite, mas se encontram sufocadas, pensando amanhã no trabalho, estão no final de semana aqui descansando, mas estão de olho no WhatsApp, ali na programação durante a semana, não conseguiram descansar, pensando na rotina do dia a dia, que este mundo está sufocando. Quantas crianças se encontram sufocadas? Ela aprendeu inglês, está na aula de inglês na terça-feira, na aula de espanhol na quarta-feira, na aula de natação na quinta, na sexta-feira, e ali sufocado. As crianças estão vivendo sufocadas. O mundo, cada vez mais, tentando nos atrair por causa da riqueza. Então, voltemos o nosso olhar para a palavra do Senhor, que nos ensina que sim, é possível vencermos, sim, é possível ser mais do que vitoriosos. Por causa da incredulidade, muitos não vivem o extraordinário de Deus. Por causa do extraordinário, o próprio Jesus, ou melhor, por causa da incredulidade, o próprio Jesus em sua cidade natal, lá em Nazaré, não fez muitos milagres. Mateus capítulo 13, verso 58, mostra para nós que ali, Jesus na cidade de Nazaré, não fez ali muitos milagres. Por quê? Por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade. Certa vez um pastor contando para mim, que foi visitar um membro da igreja, que estava na UTI, e levou com ele uma diaconisa. E ali junto naquele leito, já estava liberado para a família, e aquela diaconisa orou no meio de todo mundo, dizendo: Senhor, o Senhor vai curar este irmão, porque nós cremos que o Senhor tem poder. Amém. Aí saíram. Quando chegou no estacionamento, aquela diaconisa virou para o pastor e disse assim: pastor, nosso irmão não passa de hoje, né? E aí o pastor virou para ela: mas que fé é essa, minha irmã? Que fé é essa? Que na frente de todo mundo estava crendo que Jesus ia curar, mas lá dentro, lá no coração, a incredulidade. E quantas vezes tem crentes que estão lutando da mesma forma com a incredulidade? Leem a história da Bíblia, leem os milagres que ali aconteceram, leia as coisas extraordinárias que muitas pessoas vivem, sabem e creem, dizem que creem num Deus que tudo pode, mas vivem uma vida de um verdadeiro derrotado, vivem uma vida de verdadeiro baixo astral, sendo sucumbidos por Satanás, pelo mundo e por sua carne. Dizem que sabem da Bíblia, mas lá dentro estão como aquela diaconisa. Falam uma coisa, mas o seu coração continua duro, incrédulo para coisas de Deus. E por causa da incredulidade, lá em Nazaré, Jesus não realizou muitos milagres. Por causa da incredulidade, vidas continuam sendo aprisionadas por Satanás. Certa vez, Jesus chegando, depois do Monte da Transfiguração, estava ali os seus discípulos envergonhados, porque um pai trouxe um filho endemoniado para aqueles discípulos, e aqueles discípulos não puderam expulsar aquele demônio daquele menino.
E quando chegou Jesus e estava uma bagunça, aquele pai chegou aos pés de Jesus e disse, Jesus foi procurar saber por que estava acontecendo aquela bagunça. E aquele pai disse para ele, olha, eu trouxe o meu filho que há muito tempo se arrola no chão, se corta, se machuca, se fere. E os seus discípulos não puderam fazer nada. E aí aquele pai vira para Jesus e disse, tu podes? Se podes? E Jesus diz para aquele pai, que tudo é possível ao que crê. Jesus então expulsa aquele demônio daquele menino, e aquele menino que vivia muito tempo, sujo, rolando no chão, machucado, ferido, acorda, levanta para viver uma nova história. Os discípulos então vão perguntar para Jesus, mas por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus vai explicar isso para eles. Mateus 17, verso de número 19. Os discípulos então se aproximam de Jesus e perguntam, por que motivo não podemos? Por que falhamos? Verso número 20, ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Em outras palavras, porque vocês não tiveram fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, uma grande fé, que tamanho da fé que Jesus está dizendo aí? E esse grão que também tem um grão de mostarda, é bem pequenininho. Como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará nada, vamos juntos? Nada vos será. Não há nada impossível para Deus. Diga à pessoa que está ao seu lado, não há nada impossível para Deus. Deixe esse coração incrédulo. Deixe esse coração incrédulo, porque nesta noite, Jesus pode mudar a sua história. Por causa da incredulidade, Jesus ali em Nazaré não fez muitos milagres. Por causa da incredulidade, vidas continuam aprisionadas. Por causa da incredulidade, até mesmo os discípulos de Jesus, depois de andar com ele 3 anos, vendo Jesus multiplicando pães, vendo Jesus multiplicando peixes, vendo Jesus curando cegos, vendo Jesus levantando paralíticos, vendo Jesus curando leprosos, vendo Jesus curando cegos, mas mesmo assim, no final de 3 anos, os discípulos continuavam com seu coração duro, incrédulos. Diz a palavra de Deus em Marcos capítulo 16, o último capítulo de Marcos, relata dizendo que finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram créditos ao que os tinha visto já ressuscitado. Mesmo homens que andaram com Jesus, mesmo homens que viram os milagres, continuavam com o seu coração incrédulo. Por causa da incredulidade, queridos irmãos, o povo de Israel não entrou no melhor desta terra. Lá no livro de Hebreus, capítulo de número 3, verso de número 12, nos alerta, nos traz essa advertência. Ele diz, cuidado, tendo cuidado, na NVI, por favor, Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Aqueles homens que viram o mar se abrir, aqueles homens que viram os milagres de Deus combatendo os deuses falsos dos egípcios, aqueles homens que viram o maná do céu descer, viram uma rocha dar água, viu surgir cordonizas para comerem carnes, aqueles homens que andaram com Deus, estiveram debaixo da nuvem durante o dia, cobrindo eles, poupando do sol, e à noite poupando do frio, aquela nuvem guiando a vida daqueles homens durante 40 anos.
As suas roupas não desgastaram, usaram as mesmas sandálias, as mesmas roupas. Queridos irmãos, 40 anos, mas mesmo assim não entraram no melhor desta terra. Por quê? Porque tiveram o coração endurecido, um coração incrédulo. Hebreus nos alerta, ele alerta para a igreja de hoje, alerta para a igreja de hoje, alerta para mim e para você, dizendo: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso, incrédulo. Diz o verso 19, desse mesmo texto: vemos assim, que não puderam entrar, vamos juntos? Que não puderam entrar por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade. Estamos falando de homens e mulheres que viram o extraordinário, viram Deus realizando milagres. Então eu não sei o que você está esperando aqui nesta noite, mas não permita que o seu coração saia daqui da mesma forma que entrou, perverso, duro. Que ele se abra para a fé, se abra para Jesus. Creia em um Deus que tudo pode, porque quando você crê, como diz o tema do livro, eu devo acreditar. Por que você deve acreditar? Eu devo acreditar sim, porque quando eu acredito, diz João capítulo 1, verso 11, que Jesus veio para os seus e os seus não receberam, verso 12, mas aqueles que acreditaram, mas a todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando você acredita, quando você recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você abre o seu coração para Jesus, quando você rompe com a incredulidade, quando você reconhece que existe um único Deus que tudo pode, que tudo sabe, há um Deus que encarnou, andou neste mundo, que morreu lá no Calvário pelos seus pecados, quando você o recebe no seu coração, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem. Qual é o nome, irmãos? Qual é o nome? Qual é o nome que está sobre todos os nomes? Jesus. Quando nós cremos nesse nome, por meio de crer no Senhor Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Verso número 13, diz: os quais não nasceram no sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Porque você deve crer. Porque quando você crê, acontece algo na sua vida, que nós chamamos de regeneração, um novo nascimento. Porque você precisa desse novo nascimento, para que você possa viver uma vida vitoriosa, vitoriosa sobre Satanás, vitoriosa sobre a sua carne, vitoriosa sobre o mundo. Então creia. Rompa com essa incredulidade, porque hoje, não importa como você entrou aqui, mas hoje você pode sair daqui um filho, uma filha de Deus. Creia, rompa com essa incredulidade, porque quando nós cremos, nós nos tornamos filhos de Deus. Somente nascendo de Deus é que vencemos o mundo, somente através dessa transmissão da natureza divina, que isso pode cumprir na vida do crente, como nós vimos em 1 João capítulo 5, verso 4, porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. Vamos juntos mais uma vez? Porque todo... Quando nós cremos, nós nascemos de Deus. Somente nascendo de Deus é que podemos viver esta vida vitoriosa. Quando nascemos de novo, temos a vitória sobre o pecado. Não vivamos na prática do pecado. Em 1 João capítulo 3, verso 9, diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Quer examinar se realmente você nasceu de Deus? Quer saber se realmente você conseguiu romper com a dureza do seu coração, com a incredulidade? Quer saber se realmente a fé se tornou uma fé salvífica na sua vida? Que a fé realmente tomou controle da sua vida e que você conseguiu alcançar a Deus e hoje você é uma nova criatura? Olhe, você está vencendo o pecado. O pecado
é uma constância na sua vida. Porque aqueles que é nascido de Deus não vivem na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Porque quando você nasce, quando você rompe com a incredulidade, quando você abraça a fé, você abraça Jesus na sua vida, vem uma divina semente e no seu coração, na sua vida, e te sela, te marca, te batiza com o Espírito Santo, te imerge dentro da presença de Deus. Quando você nasce de novo, você não vive mais na prática do pecado. Não quer dizer, pastor, que eu nunca mais vou pecar? Não entenda dessa forma. O pecado na vida do crente é um acidente e não uma constância. O pecado na vida do crente é um acidente. E se você, meu irmão e minha irmã, entrou aqui, você que crê em Jesus, conseguiu romper com a incredulidade, está vivendo nesta vida de pecado, agora se arrependa dele. Se afaste dele. Confesse. Em 1 João capítulo 1, ele nos ensina, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você pecou, saiba, em 1 João 2,1, ele diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se todavia alguém pecar, vamos juntos? Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu não estou aqui para te condenar. Ele não está aqui para te condenar. Jesus está aqui para te salvar. Você tem um advogado. Você não tem um acusador chamado Jesus. Quem te acusa é o diabo, é o mundo, é a sua carne. Jesus veio para te salvar. Então nesta noite, você que entrou envergonhado porque você caiu, porque você escorregou, se encontra sujo, se encontra humilhado, envergonhou o nome da sua família, envergonhou a sua igreja, envergonhou a sua casa, que nesta noite há uma nova história para você. Uma história nova que começa na cruz, uma história nova pelo sangue de Jesus, te limpando, te transformando, para você viver uma vida vitoriosa. Quando nascemos de novo, somos capacitados a exprimir o amor pelos nossos irmãos. 1 João 4, ele vai dizer no verso 7, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama, é o quê? Outra evidência que você nasceu de novo. Primeira evidência, não vive na prática do pecado. Segunda evidência, que você começa a amar aqueles que você não amava. O amor não é algo natural para nós. A natureza humana nos faz pensar em nós mesmos primeiro. Naturalmente fazemos o que é melhor para os nossos próprios interesses. Frequentemente, sem prestar atenção em como isso afeta os outros. Felizmente, na medida em que cresçamos, aprendemos a sermos menos egoístas, mas todos conhecemos pessoas que parecem não crescer nunca, e que não têm nenhuma consideração por nada, e a não ser seus próprios desejos, suas próprias vontades, os seus próprios anseios. Um bebê, ele não está interessado pela sua mãe, ele está interessado pelo leitinho que a mamãe pode dar. Um bebê é muito egoísta. Ele não quer saber se você está cansado, que você trabalhou o dia inteiro. De madrugada ele vai abrir o berreiro e dizer, eu quero. A criança não sabe. Ela é egoísta. Ela só pensa nela. Ela não pensa nos outros. Nós somos assim. É a nossa natureza. Nós não nascemos amando as pessoas. Pelo contrário, em nós, o pecado habita em nós, e o pecado se manifesta, e nos conduz a uma vida de mentira, uma vida de orgulho, uma vida de vaidade, uma vida de idolatria. Mas graças ao Senhor que não nos deixou a nossa própria sorte, mas o Deus encarnou e andou entre nós, e mostrou para nós que é possível uma mudança.
Ele disse para Nicodemos: Nicodemos, importa vos nascer de novo, porque é por meio dele, hoje, você pode ter uma nova vida. Deixar de ser bebê, deixar de ser criança, deixar de ser egoísta, deixar de pensar só em você. Porque quando nós nascemos de novo, a segunda evidência que nós vemos aqui no livro de 1 João, é que quando nós nascemos de novo, este amor, nós somos imersos neste amor, esse amor que procede de Deus, ele entra em nosso coração e nos ajuda a entendermos, a vivermos esse amor pelo próximo. O verdadeiro amor coloca as necessidades dos outros antes das suas próprias. Por isso, um homem, uma mulher que diz que ama a sua família, mas gasta todo o seu dinheiro em vícios, prostituição, ou diz que ama a Deus e a sua igreja, mas pouco faz pela igreja e sua missão, não ama de verdade. Porque quando nós amamos, nós queremos que o nosso amado, queremos agradar aquele que nós amamos, em primeiro lugar. Este amor só se vive fazendo morrer essa natureza egoísta e permitindo que a natureza de Deus em nós surja. 1 João 4,11, ele vai dizer: amados, vamos juntos? Amados, se Deus de tal maneira nos amou. 3 verdades aqui. Primeiro, o amor de Deus por nós é a razão para amar outras pessoas. Você é amado de Deus. Você é amado do Senhor. Se somos amados por Deus, Ele nos manda que nós também amamos as outras pessoas. Segundo, o amor de Deus em nós capacita-nos a amar aos outros. Você diz: pastor, mas é difícil amar este homem, amar esta mulher, amar esta pessoa. Ei, olhe para a cruz. Você acha que foi fácil para Jesus te amar? Você acha que foi fácil para a igreja, para as pessoas amar você? Mas o amor de Deus é um amor incondicional. É um amor que não leva em consideração aquilo que nós fizemos. É um amor na qual Ele provou lá na cruz, se entregando por mim e por você, antes mesmo de eu e você conhecê-lo. Então o amor de Deus é a razão para a qual nós devemos amar outras pessoas. O amor de Deus em nós capacita-nos a amar aos outros. Em terceiro, o amor de Deus através de nós é o meio para amarmos aos outros. É olhando o amor de Deus. Maridos, como você deve amar a sua esposa? Como? Como Cristo amou a igreja. Esse é um grande mistério. É amar, mesmo quando o arroz e o feijão não está bom. Amar, mesmo diante das indiferenças. Amar, mesmo diante das palavras que muitas vezes são duras, que a pessoa às vezes não corresponde da forma que nós esperávamos, mas é amar, conforme nosso Deus nos ama. Quando nascemos de novo, somos habilitados de uma fé vitoriosa. É isso que nós aprendemos em 1 João capítulo 5, verso 4. Porque todo que é nascido de Deus, vamos juntos? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Ah, queridos irmãos, temos a certeza de 2 vitórias aqui. A primeira, a vitória da igreja sobre o mundo, sobre Satanás. Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas, vamos juntos? E as portas do inferno não. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Temos esta convicção que esta organização que foi iniciada pelo nosso Senhor Jesus, que se chama igreja, ela é vitoriosa, porque aquele que edifica não permitirá a sua derrota. Por isso estamos de pé.
As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. E quem é a igreja? São essas paredes? Como igreja do Senhor Jesus, as portas do inferno não prevalecem. É a vitória certa em nome dele, por meio dele. Segundo, além de termos uma vitória como igreja, sobre o mundo, sobre o diabo, a vitória individual de cada crente. Porque a vitória desce até nós. A vitória desce até nós. A vitória chegou. A vitória chega dia após dia. Ela chega num leito de hospital. Ela chega numa casa despedaçada. Ela chega num presídio. A vitória desce. A vitória chega nos tribunais, nos quartos de enfermos. Ela sempre se cumpre em nosso favor. E quantos de nós que aqui estamos, já podemos experimentar desta vitória dia após dia em nossas vidas? Quantos de vocês que estão aqui são testemunhas que esta vitória desce na vida de cada crente, a cada dia, a cada dia, a cada manhã, essa vitória se renova sobre as nossas vidas. Alguns podem até questionar sobre o exército de Cristo aqui na terra, o quanto eles parecem ser fracos, fracas, pobres, insignificantes para o mundo e para o seu sistema. O próprio Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, o Senhor nos diz assim, olhando para aqueles que Ele chama, e Ele faz desta forma, para envergonhar os sábios. Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco, para destruir o que o mundo pensa que é importante. Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem nenhum valor. São esses que estão enfileirando o exército do nosso Senhor. São esses que estão marchando na face da terra, que o mundo faz piada, faz chacota, o mundo despreza, as famílias desprezam, são desprezados pelo mundo, são considerados homens e mulheres fracas, mulheres que não têm valor para este sistema deste mundo, mas são esses que estão enfileirando o exército dos céus, são esses que estão marchando para Canaã, são esses que sabem que o seu destino não é a terra, são esses que sabem que existe uma cidade celestial, e o seu Senhor já abriu o caminho, e lá está o seu destino. A estes que diz Romanos capítulo 8, verso 36, Paulo diz, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Queridos irmãos, aquilo que o mundo chama de importante, aquilo que o mundo acha famoso, aquilo que está recebendo curtidas, milhares de curtidas neste momento, não tem valor para o nosso Deus. Porque o nosso Deus desceu aqui, e hoje está aqui presente, e conhece a sua história, sabe quem você é, mesmo que talvez aquela pessoa não lembre o seu nome, não te ache importante, ou tenha te desprezado, mas Ele está aqui hoje. Por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas Ele diz, vamos juntos? Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Posso ouvir um amém? Tem vencedor aqui? Tem vencedor aqui?
O diabo diz que você não é vencedor. As pessoas dizem que você não merece. Te tem de desprezado. Mas aquele que te ama, aquele que te salva, aquele que você rompeu a sua incredulidade e depositou a sua fé, Ele te faz mais do que vitorioso. Hoje um irmãozinho chegou para mim e disse assim: pastor, tem uma música que eu acho que não está muito correta. Eu disse: mas fala para mim, meu irmão, qual que é? Ah, pastor, aquela música que diz assim: estamos de pé. Como assim está de pé, pastor? Aí eu disse para meu irmão: nós temos gente lá na igreja que está de pé só por causa da graça do Senhor. Gente que foi abusada, gente que foi extorquida, gente que foi abandonada por pai e por mãe, gente que é desprezada no mundo o dia inteiro, gente que o mundo não considera, mas sabe que domingo após domingo eles pisam ali naquele templo. Eles podem dizer assim: eu estou de pé, eu estou de pé, eu estou de pé, porque o Senhor me levantou, porque eu creio que eu sou mais que vitorioso. É como aquele moribundo que estava na casa da frente daquele homem rico, constantemente esperando as migalhas, mas um dia, eu sei aonde eu vou sentar. Um dia eu sei qual banquete está me esperando. Um dia eu sei aonde eu estarei, pois eu sei que essa cidade para onde eu vou, toda esta lágrima que eu tenho derramado nesta face da terra, o meu Senhor vai me enxugar. Que todo este momento de dor e de sofrimento, o Senhor vai me curar. Eu sei que nenhuma enfermidade, nenhum mal-estar que tem me doído o meu corpo físico neste mundo, um dia eu estarei face a face com meu Rei. Um dia eu estarei com meu Deus. Eu sei em quem eu creio. Então eu posso cantar que eu estou de pé e ficarei, não por mim, mas por aquele que nos salvou. Fiquemos em pé. 2 Coríntios 4,16. Só para você que rompeu com a incredulidade. Só se você vai ler esse texto. Se nesta noite você entende que existe um Deus que pode fazer todas as coisas na sua vida, que pode mudar a sua história, mudar a sua casa, mudar essa situação que você está vivendo. Se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, que Ele não está apenas sentado no seu sublime trono, mas agora se faz presente aqui. Eu gostaria que você lesse bem forte esse texto. Vamos juntos? Por isso, não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. pois assim, Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitorio, mas o que não se vê é eterno. feche seus olhos. Tire os seus olhos agora do terreno. Tire os seus olhos agora. Isso que está te causando dor e sofrimento. E fixe os seus olhos para o autor e consumador da sua fé, que tudo pode, que tudo sabe. Pressionados, mas não desanimados, perplexos,
de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé.